Amém? Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, adorando e glorificando o nome do Senhor, né? Com aquela mesma saudade de estarmos ali na casa do Senhor, junto com os irmãos, mas estamos aproveitando também esse momento para refletirmos mais e estar aqui adorando, louvando ao Senhor e trazendo de Deus uma palavra aos nossos corações. Então vamos orar neste momento, agradecer a Deus e estar aqui louvando e adorando o nome do Senhor. Vamos orar. Bondoso Deus e eterno Pai, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, Pai amado, te louvamos nesta hora, te agradecemos, Senhor. Queremos estar aqui, Senhor, prestando ao Senhor este culto, ó Pai amado, juntamente com os irmãos, ó Senhor, ao qual o Senhor será transmitido, ó Pai amado, ó Senhor, que o Senhor venha operar no nosso meio, meu Deus, providenciar, Senhor, que este momento seja, Senhor, esses dias de aguardar do Senhor as providências, viver, Senhor, das tuas providências, Senhor, nesses dias, e estarmos aqui, Senhor, adorando e glorificando o teu nome. Pai amado, sustenta-nos com as tuas mãos poderosas, nos fortalece, nos capacita, ó Senhor, que esse afastamento da tua casa, ó Senhor, venha nos aproximar mais do Senhor, estarmos, Senhor, ó Pai, mais aos seus pés, Senhor, adorando, buscando a tua face, a tua presença. Meu Deus, visita nesta hora o teu povo, ó Senhor, aqueles que se encontram enfermos, Pai amado, vai ao encontro nesta hora, Senhor, meu Deus, vai repreendendo toda a enfermidade, ó Senhor, todo vírus, toda praga, Senhor, vai repreendendo pelo teu poder, meu Deus, que a tua igreja, Senhor, ó Pai amado, venha sobreviver para ser fortalecido, Pai amado, e retornar, ó Pai amado, como os soldados quando voltam da guerra, ó Senhor, fortalecido, Senhor, Pai amado e santo, Deus Todo-Poderoso, nos capacita a cada dia, Senhor, a vencer as batalhas, entendermos, Senhor, ó Deus, ó Senhor, como nós estamos afastados neste momento da tua casa, Senhor, mas não afastado do Senhor, e que a nossa obra, Senhor, é fora, ó Pai amado, que o Senhor venha nos abençoar, nos fortalecendo. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, continua conosco, eu te peço em nome de Jesus, amém. Vamos adorar, vamos louvar ao Senhor. Hoje que vale ter de tudo aqui se eu não te ter. Fica só mais um pouquinho, Deus, fica. Fica só mais um pouquinho, Deus, fica. Fica só mais um pouquinho, Deus, fica.
vamos estar louvando o Senhor mais uma vez. Nós vamos estar trazendo aqui uma palavra da parte de Deus ao nosso coração. Irmã Noêmia. Amém? Vou estar lendo aqui no Salmo 100. Que diz o título: Exorta-se toda criatura a celebrar o Senhor. Nós estamos em momentos difíceis, críticos, mas nós temos que celebrar ao Senhor, independente de qualquer situação que estejamos passando. Nós temos que celebrar, nós temos que confiar, nós temos que trazer alegria ao nosso coração a cada dia, porque sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Amém? Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas deles com louvor e seus atos com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Vamos estar orando neste momento. Senhor Deus, Aleluia. Louvado muito seja obrigado Deus. pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, nesta noite de estarmos aqui buscando a Tua face, louvando ao Teu santo nome, Senhor, porque sabemos, Pai, que não cai uma folha da árvore se o Senhor não permitir. E eu creio, Senhor, que tudo que temos passado é porque o Senhor tem provado o nosso coração para ver o que está dentro do nosso coração, Pai querido, para que verdadeiramente como podemos, Senhor, proceder diante da situação do caos que estamos enfrentando em nosso país, na terra, e saber, Deus querido, que verdadeiramente nós servimos um Deus de confiança, um Deus que provê todas as coisas, um Deus que está conosco, Pai. Então, Senhor, que o Senhor venha, Pai querido, olhar o nosso coração, olhar a nossa vida e ver se há em nós algum caminho mau, Senhor, nos guia pelo caminho eterno, Senhor. Que nós possamos cada dia, Senhor, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto o Senhor está perto, Pai. Que nós possamos cada dia buscar a Ti, confiar em Tua presença, Pai. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Maravilha de Deus. Vamos adorar o Senhor. Deus não é culpado se alguma coisa deu errado. Não é culpado se alguém que eu amo se afasta. O desemprego não é falha do governo seu. Difícil não, nada foge do controle de Deus. Deus das alturas, porque não também ser Deus dos vales. Deus da saúde, mas também permite uma dor. Sem Ele eu não sou nada, mas em todos Ele ainda é tudo, pra sempre tudo. Tudo vai acontecer, só coopera para o bem dos que amam esse Deus, grande Deus. Ele manifesta aos céus antes da igreja subir, pro fiel não desistir. Viverei plena paz que excede todo entendimento. Deus não é culpado se alguma coisa deu
Deus, amém, irmãos? Vamos estar lendo, abrir nossa Bíblia lá no livro de 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 7. 2 Reis, capítulo 7, ele nos diz assim: Então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão do rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isto? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Amém? Eu estava meditando, pensando, né, comecei a ler essa palavra agora de tarde, e estava lembrando aqui das providências de Deus. A Bíblia, essa passagem, ela vem nos falando que havia guerra dos sírios contra o povo de Israel. E só que nesse período dessa guerra dos sírios contra Israel, tinha um homem, um profeta chamado Eliseu, né, muito conhecido nosso. Nesse período havia ali Eliseu, Deus estava usando muito Eliseu nesse período, operando milagres, dando a ele visão, revelação, mostrando a ele todos os planos do rei da Síria, mostrando a ele tudo aquilo que o rei planejava, que o rei inimigo, né, que era o rei da Síria, planejava. Deus vinha, mostrava a Eliseu, Eliseu orientava ali o rei de Israel, e eles iam conseguindo, assim, fugir de toda cilada que o rei da Síria colocava. Mas eles estavam passando ali uma dificuldade, uma luta financeira muito grande. Diz a palavra do Senhor lá no capítulo 6, no versículo 24, que o rei da Síria, ele cerca Samaria, né? E diz que houve uma grande fome em Samaria. Então essa fome que houve em Samaria, os preços, tudo que se vendiam naquela época, aumentou assim absurdamente, ao ponto do povo empobrecer muito. E os que não tinham nada, chegou ao ponto até de queimar, de cozinhar os seus próprios filhos. Se juntavam, cozinhavam ali os seus filhos para comer. A fome era tremenda, ao ponto deles fazerem isso, né? De comerem os seus filhos. E então a gente vai vendo, irmãos, quando Deus, até a própria situação que estamos passando, como Deus é o Deus de providência. O Salmo de Davi, ele vem dizendo que ele nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar um pão. Mas a gente vai vendo assim a fidelidade do povo, os fiéis, aquele que Deus realmente olha e vê a fidelidade, porque aquele que é fiel a Deus é aquele que confia em Deus. Ser fiel não é só estar na igreja, não é só dar o dízimo, não, é ser fiel. Ser fiel é confiar, é colocar toda a esperança, é colocar toda a dependência em Deus. Então havia uma diferença. A gente vai ver Deus providenciando através da vida de Eliseu, no capítulo 4, no versículo 38, houve ali a fome, os homens saem ali para se alimentar e catar ervas, catarem coisas ali no mato, e acabou que trouxeram uma planta que era um veneno.
E Deus revela a Eliseu que havia morte naquela panela. Em seguida, havia uns pães, onde 20 pães alimentam ali 100 homens. Então, tudo isso era providência de Deus para alimentar aquele povo, para não deixar que aquele povo passasse necessidade. Então, a gente vai vendo como Deus ele age, não deixando o seu povo passar necessidade. Então, a gente, o que é confiar, ter Deus na nossa vida? Nós realmente confiar, não ter esse temor do que havemos de comer amanhã. Nós temos que ter essa visão das providências de Deus na nossa vida. E aqui, quando ele fala desse capitão, é uma coisa muito interessante, que Eliseu, tudo que Eliseu ele falava, o rei recebia. O rei tomava para si: olha, rei, não passe por tal e tal lugar, que o rei da Síria está ali cercando, está ali armando uma cilada. Ele enviava ali homens, 2 cavalos, iam ali, né, com os homens, e realmente confirmava aquilo que Eliseu havia falado. Então ele passava por outro lado, sempre fugindo do rei da Síria. E aquele capitão, ele ouvia isso, porque era o capitão que acompanhava o rei. O rei certamente devia ser de bastante idade, porque diz: porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia isto, né, no caso, acontecer? Então um homem que via como Deus usava Eliseu, um homem que via a forma da intimidade que Eliseu tinha com Deus, e ele via tudo aquilo que Eliseu falava acontecer. Então, esperar a providência de Deus é confiar no Senhor. Aquele homem, ele sabia que Israel tinha um rei. Nós, quando saímos da nossa casa, que vamos para a igreja, vamos adorar, como estamos fazendo aqui hoje, nós sabemos que existe um Deus. Então, saber que existe um Deus é uma coisa, confiar nesse Deus é outra. Aquele capitão, ele sabia que existia um Deus, mas confiar em Deus, ele não confiava. Esperar que Deus operasse o sobrenatural, ele não esperava. Confiar que Deus lhe daria todas as providências, olhando para a necessidade daquele povo e falar: ele vai nos alimentar, ele vai enviar recursos, nós vamos sair dessa situação de fome. Ele não esperava. E às vezes a gente limita Deus na nossa vida. A gente crê que Deus pode fazer uma coisa, mas outra não pode. Aquele capitão, ele cria quando Eliseu falava: ó Senhor rei, não passa por tal e tal lugar. Ele acreditava. Ele acreditava quando tudo que Deus revelava a Eliseu, para que o povo de Israel se afaste daquela situação de ser da guerra, né? Nesse período, alguns foram levados cativos, como aquela própria menina que foi trabalhar na casa de Naamã, né? O leproso, que depois enviou, Eliseu foi lá e mandou ele mergulhar ali 7 vezes naquele rio, e ele ficou curado. Foi esse período dessa guerra de Israel, da Síria contra Israel. Então ele cria, ele sabia que Deus falava com Eliseu, ele acreditava que Deus revelava a Eliseu. Agora, que vai providenciar comida, vai providenciar alimento para aquela multidão, para aquela nação. E às vezes a gente limita a Deus. E como que a gente limita a Deus na nossa vida? A gente limita a Deus. Aqui a gente vai ver que Eliseu, ele profetizava nesse período. Ele profetizava nesse tempo. A gente vai ver ali que desde o capítulo 2 de 2 Reis, a partir do versículo 12, Eliseu, ele começa a operar ali vários milagres.
ele se junta salvando ali os 3 exércitos, os 3 reis, né, de uma guerra. Ele aumenta o azeite da viúva, ele profetiza um filho sunamita, depois ressuscita esse filho sunamita. Então o que está faltando em nossos tempos? Para crermos que verdadeiramente esse Deus que nós servimos é o Deus da providência. Está faltando profetizar. Cadê os profetas de Deus? Os pregadores? Então nós temos que profetizar dentro da nossa casa, mesmo diante de um caos, mesmo diante da situação difícil a qual estamos passando. É o momento de olharmos e vermos aquele Deus que servimos por tantos anos. E Eliseu, nesse período, Eliseu não se preocupava. Eliseu profetizava, Eliseu revelava, Deus mostrava as coisas a ele não temia. Ele chegava para o rei e falava: ó rei, Deus falou assim para você não passar por aí. E o rei ouvia. Eliseu não se preocupava com o que iam falar. Mas Deus está te falando isso e olha a situação que estamos passando. Tudo é um motivo para conhecermos mais a Deus. Deus, o que Deus faz, Ele faz para nós o conhecermos cada vez mais. Se nós estamos hoje dentro de casa, aí muitos vão falar: cadê o seu Deus? Deus não está na igreja, Deus está na minha casa. Deus está na minha vida. Deus está dentro da sua casa, Deus está no meio da sua família. Então a gente vai ver quem é Deus. É nesse momento que vamos ver quem é Deus. Eliseu, no momento de guerra, os sírios guerreando contra Israel. Eliseu no meio deles. E Deus usando, e ele profetizando, e ele falando, revelando tudo o que Deus falava. Ele ia, falava para o rei. E não houve questionamento. O questionamento foi de um incrédulo. Na verdade, o que ele quis dizer é: se o teu Deus, que o Deus que você fala, vai fazer isso, por que nos livra de tudo isso? Então, às vezes, Deus, esse é o momento de Deus mostrar, nos mostrar quem verdadeiramente Ele é, diante desse caos a qual estamos vivendo. É o momento de profetizar, mas agora profetizar de uma forma diferente. Profetizar crendo, profetizar com autoridade, profetizar com ousadia, profetizar mostrando que verdadeiramente cremos num Deus poderoso. É nesse momento de caos. Não é quando está tudo bem, não é quando as coisas como vinha, né? Com toda a liberdade de andar, com toda a liberdade de estar na casa do Senhor. E quantos com liberdade para ir para a casa do Senhor e não ia? Ah, não vou hoje não, hoje eu vou a uma festinha, vou deixar para ir quarta ou quinta-feira, né? E outros: ah, eu fui quinta, ah não, domingo eu não vou não. Ah, eu já fui domingo, não vou segunda para oração não. Ah, eu já fui segunda, terça, eu não preciso ir lá estudar a palavra não. Isso com liberdade de ir. E não vamos. Com liberdade de fazer e não fazemos. Então agora aproveita esse momento. Não olha para a posição a qual as atitudes que você tinha, não. Muda hoje, muda agora. Muda agora, eu vou orar mais, eu vou buscar mais, eu vou ler mais, eu vou buscar essa intimidade maior com Deus. Eliseu fala para aquele capitão. Porque eu vejo assim: se você não creu, você não tem o direito de receber. Às vezes, a gente até confia, mesmo achando aos nossos olhos impossível, né? Impossível que amanhã tudo vai estar liberado já, que amanhã vai ser determinado. Ó, já podem abrir as lojas, já podem abrir as igrejas, já podem andar aí e voltar. Às vezes a gente se profetizar isso aos nossos olhos é impossível. Mas eu não posso deixar a incredulidade entrar. Falar: Senhor, eu sei que o Senhor pode.
Eu creio, o Senhor tem poder para isso. Mas aquele capitão, ele faz diferente. Aquele capitão, ele fala assim: porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isso? Deus, ele pode fazer tudo, irmão. Até aquilo que diante dos nossos olhos é impossível. Até aquilo que diante dos nossos olhos é impossível. Quando Deus, ele fala para Ezequias, né? Para Ezequiel, poderão viver esses ossos? Ezequiel, ele não duvidou. Senhor Jeová, tu o sabes. Em outras palavras, quer dizer, eu sei que tu pode fazer. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. Ele não olhou para aqueles ossos e falou: não, isso aí é impossível. Tem como viver. Já está aí. A Bíblia diz que estava sequíssimo. Não tem como viver. Não. Mas ele é o Senhor Jeová, tu sabes. Ele quis dizer: eu sei que o Senhor pode. Mas aquele capitão, ele falou que nem se abrisse janela dos céus. Nem se abrisse janela dos céus. Jesus, ele fala para os discípulos. Cerca de 5.000 homens. Os discípulos falaram: não tem comida. Dai vós de comer. O que eles tinham na mão não tinha condições. Mas quando Jesus pega aquilo que eles tinham na mão, né? Não foi lá, não fez uma mágica, não. Pegou aquilo que eles tinham na mão, dividiu ali em 12 cestos, falou: vai agora. Eles foram. Porque eles podiam falar: Senhor, aqui só tem um pedaço, tem 2 pedaços. Não tem como dar para esse povo. Mas eles creram no impossível. Eles não duvidaram que aquilo que eles tinham, depois que Jesus abençoou e falou: vai, eles foram. Sabendo o que eles tinham, eles foram. Então nós não podemos duvidar do poder de Deus. Nós não podemos duvidar daquilo que Deus é capaz de fazer. Aquele capitão, ele duvidou daquilo que Deus é capaz de fazer. Mas nós não devemos fazer isso, nós não devemos duvidar. Então, creia no poder de Deus. Diz que no dia seguinte, essa história ela é bem interessante. Depois você pode continuar lendo, né? Essa história ela é bem interessante, que aqueles leprosos, eles entraram na cidade. Chegou no arraial dos Sírios, não tinha ninguém. E tinha abundância de alimento, de prata, de ouro. Saquearam um pouquinho, né? E agora foi lá à porta da cidade anunciar. E mandaram ali para ver se realmente tinha. E agora o povo, quando souberam que o arraial dos Sírios estava vazio, e que tinha alimento, que tinha muita coisa, eles desesperados correram para a cidade. Aquele capitão que duvidou, ele foi atropelado, pisoteado, ele viu e morreu. Conforme a palavra de Eliseu, por não acreditar nas providências de Deus. Então creia, aleluia, que você não vai passar grandes dificuldades, que Deus é o Deus da providência, Deus é o Deus que age, Deus é o Deus que ouve, Deus é o Deus que vê, Deus é o Deus que estende a mão ao necessitado. Então creia nas providências de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Fique com essa palavra. Fique com essa palavra, crendo
Não faça como aquele capitão. Creia nas providências de Deus. Agora a gente vai. Amém? Vamos estar orando agora. Eu quero estar orando pela sua vida. Eu quero estar orando juntamente com você. Eu quero que você põe no seu coração, não limite o poder de Deus. Não limite. Você que vem servindo ao Senhor, não limite aquilo que Ele fez na sua vida e que você dá testemunho. Creia que Ele vai fazer muito mais. Bondoso Deus e eterno Pai, Deus Santo, eis aí, Senhor, a Tua palavra, uma palavra verdadeira, uma palavra de um Deus que provê, uma palavra de um Deus que abre as janelas dos céus e derrama bênção sobre a vida, Senhor, dos Teus filhos, Senhor. E aqui estamos, Senhor, nesta hora, clamando ao Senhor e profetizando, Senhor, que nenhum dos Teus filhos, Senhor, vão passar por necessidade, mas serão socorridos pelo Senhor, serão socorridos, Senhor, Pai amado, Pai amado, por serem Teus servos, por crerem no Senhor, as janelas dos céus vão se abrir, Senhor. Pai amado, e o Senhor estará suprindo, Senhor, a cada vida, a cada família. Senhor, e nada, Senhor, nos faltará, porque Tu és o Deus da providência, Deus santo e poderoso, que nós viemos ver com nossos olhos. Senhor, dá testemunho, Senhor, do Senhor. Crer, Pai amado, que em tudo, Senhor, nós seremos abençoados. Pai amado e santo, não deixa, Pai amado, que a incredulidade, Senhor, entre nos corações, Senhor, mas que através da Tua palavra, Senhor, a nossa fé venha a ser renovada. Senhor, que a Tua palavra, Deus, venha nos revestir, Senhor, que a Tua presença, Deus, em nossa vida, venha nos capacitar, Senhor. Pai amado, age, Senhor, em nossa vida, Deus. Pai amado, eu te peço, visita o Teu povo nesta noite, visita a Tua igreja, visita, Senhor, Deus, Senhor, e renova o ânimo do Teu povo, Senhor. Eu te peço, Pai amado, no nome santo do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos louvar? Vamos adorar ao Senhor, vamos estar louvando mais uma vez. Aleluia. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas pularem e as batidas do seu
Glórias a Deus. Amém? Estenda tuas mãos e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos aqueles que amam e aguardam a preciosa vinda do Senhor, que todos digam amém. Que Deus nos abençoe. Tenha uma semana de vitória, uma semana abençoada, em nome de Jesus.